Bom, pessoal, o vídeo anterior a gente fez esse exercíciozinho, né? Tava trabalhando com a introdução aos números inteiros e aí a gente estava vendo a temperatura medida num termômetro, né? Do lado direito aqui, ó, nesse exercíciozinho que a gente fez, a temperatura é 40 graus Celsius positivo, porque está acima do zero. E do lado esquerdo, e aqui é em graus Celsius, e do lado esquerdo a temperatura em aproximadamente 110 graus Fahrenheit, positivo também, porque é mais do que zero, né? Está para cima do zero. Se tivesse para baixo, a gente viu que o sinalzinho de menos indica que a temperatura é negativa. Negativo, nesse caso, significa abaixo de zero, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos agora para o caso de altitude. O que vem a ser altitude? Olha só, de uma forma bem simples, altitude é a mesma coisa que altura, ok? Como assim a mesma coisa que altura, André? Olha só, você vai ter, quando eu peço para você me informar a tua altura, se você não sabe, você vai lá na fita métrica, né? E mede até onde alcança, até onde sua cabeça chega, por exemplo, faz uma marquinha na parede e mede do piso, do chão, até onde está essa marquinha. O que acontece? Você usou como referência o piso, onde você está em pé, né? Você não mede sua altura sentada. Você está em pé, você usou como referência o piso, viu até onde vai, até a altura do topo da sua cabeça, e aí esticou a fita métrica para saber qual é o seu tamanho. Ok, então a altitude, quando eu falo em altitude e falo que altitude é a mesma coisa que altura, eu estou dizendo que você tem que ter como se fosse uma referência, um chão. No caso do planeta Terra, quando a gente está falando de altitude, a referência é o nível do mar, tá certo? É o nível das águas do mar. Ele tem o nível do mar, ele tem uma altura média e você vai usar essa altura média como se fosse o chão, a referência. Pontos que estão acima da linha do nível do mar, né? A gente vai dizer que tem altitudes positivas. Pontos que estão abaixo da linha do nível do mar, a gente vai dizer que tem alturas negativas ou altitudes negativas, tá certo? Então me responde aí, o ponto C, ele é altitude positiva ou negativa? Isso, muito bem, altitude negativa. O ponto B, também, né? E o ponto A, altitude positiva, ok? Bem simples o conceito, é só trocar a palavrinha altitude por altura, mas a gente vai usar a altitude que é a maneira formal como é chamado em geografia e vai ser nos livros que você encontrar tratando do assunto. Algumas cidades estão acima do nível do mar, outras estão abaixo do nível do mar. E tem cidade também, apesar de não estar escrito aí, que está exatamente ao nível do mar. É o caso da cidade de Santos, em São Paulo. Então, olha só, a cidade de Santos, aqui está o mar, ó, a altura do nível do mar. A cidade de Santos está exatamente na altura do nível do mar. Então, ela tem altitude quanto? A referência é zero. Altitude, zero, está exatamente no nível do mar. E a cidade de São Paulo? Olha só, São Paulo, se a gente for até São Paulo, vai subir um pouquinho aí, a gente vai ver que ela está 750 metros acima da cidade de Santos, não é isso? Então, a gente diz que São Paulo tem 750 de altitude, 750 positivo. Por que positivo? Porque está acima do nível zero, que é o nível do mar, o nível das águas do mar. Ok? Uma curiosidade é que você pode olhar que a Terra, você sabe que ela é envolta por uma camada de gás chamada atmosfera, não é isso? Então, olha só, uma cidade que está numa altitude maior, ela tem uma determinada quantidade de ar acima dela. Você está vendo essa coluninha aqui? Quantidade de ar acima dela. Uma cidade, que é a coluna de ar, uma cidade que está mais abaixo um pouco, ela tem uma coluna de ar um pouco maior acima dela. Ou seja, isso implica o quê? Que eu vou ter uma pressão maior sobre as pessoas que estão em Santos do que a pressão sobre as pessoas, sobre os moradores de São Paulo. Por quê? O que é a pressão? É o peso dessa coluna de ar atuando em cima da pessoa. Tá certo? Então veja que em Santos, ó, como ela está mais baixo, tem uma coluna de ar mais alta até chegar ao topo da atmosfera. Em São Paulo, essa coluna é um pouco menor, então a pressão é um pouco menor em São Paulo e um pouco maior em Santos. E a altitude de Santos é menor, ele está mais baixo, a altitude de São Paulo é maior, está mais alto, está acima do nível do mar. Tá certo? Curiosidade, em Brasília, onde a gente está, a altitude é de aproximadamente 1.172 metros, ou seja, a gente está acima do nível do mar.
difícil se um dia acontecer uma catástrofe alagar Brasília, né? Já essas cidades como Santo, por exemplo, vamos dizer que a gente está vendo muita discussão aí do derretimento das calotas polares, o aquecimento global. Então, já pensou, se o nível do mar sobe um pouquinho, a tendência é chegar em Santos, né? É arrastar Santos primeiro. Brasília está bem mais alto, está mais alto até que São Paulo. Então, a gente está num lugar privilegiado em termos desse sentido, né? Não só por isso, porque a gente está bem longe dos oceanos, mas também porque a gente está a uma altitude maior, tá? Uma altura maior em relação ao nível da água, tá certo? O ponto mais alto do mundo é conhecido como Monte Everest, na China. Ele tem altitude de 8.848 metros, não é isso? 8.848 metros, altitude positiva. O que significa esse sinal de positivo? Significa que esse pico é acima do nível do mar, tá certo? Outro lugar, o lugar mais profundo do mundo, mais que se tem noção, conhecimento medido até o momento, é a depressão Challenger, no Oceano Pacífico. O que é isso? Lá no meio do Oceano Pacífico tem a abertura de uma fenda, né? E essa fenda ela é bem profunda. Ela tem cerca de 11.035 metros de altitude negativa, ou seja, para baixo. Agora uma pergunta, André, como é que eles fizeram para medir? Foi lá embaixo e tal e mediu? Não. Eles não tem como chegar porque o seu corpo não suporta o peso da quantidade de água sobre ele. Você seria esmagado se você tentar chegar a uma profundidade dessa. Mas o que os navios usam hoje? É um dispositivo chamado sonar que emite uma onda sonora. Essa onda desce, vai até lá embaixo e reflete em alguma coisa. Quando ela chega no ponto mais fundo, ela encontra um limite e reflete, como se fosse um piso, e volta para o navio. Baseado no tempo que essa onda leva para descer e subir de volta ao navio, eles conseguem estimar a profundidade dessa depressão, ok? Como é uma estimativa, ou seja, um valor próximo, não é exato, tá? A gente está colocando aqui um valor aproximado hoje, mas que não é preciso. Tem como, pode ser que seja maior um pouco do que isso, tá certo? Qual a distância então entre o pico do Everest e o ponto mais baixo da depressão Challenger? Olha só, a gente viu que o pico do Everest, e está aqui na figurinha, ele está a cerca de 8.848 metros para cima do zero, que é o nível da água do mar, tá certo? Enquanto a depressão está a 11.035 metros abaixo do zero, não é isso? Então você vai ter aí quanto de diferença entre os dois? Como é que a gente faz para fazer isso? O que eu tenho que fazer com esses dois números para descobrir essa resposta? Pensa um pouquinho. Se um está para cima do nível do mar, o outro está para baixo do nível do mar, que conta que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar essas duas alturas, não é isso? Então vamos fazer a conta. 8.848 metros mais 11.035 metros. Então eu vou obter um total de 19.883 metros de diferença entre o ponto mais baixo da Terra, abaixo do nível do mar, e o ponto mais alto da Terra, que é o Everest, acima do nível do mar, tá certo? É só somar as duas alturas, porque uma está para baixo, a depressão, e a outra para cima, que é o pico do Everest.